coisas no programa estão sempre de alguma forma ligadas. E o nosso, o Pedro, o galã das novelas, ainda há bocadinho falou do surf e de como o surf também o libertou em alguns momentos da vida. Então eu peço-lhe a sua atenção para a história do Nuno. E a história do Nuno tem um episódio que marca para sempre o futuro. Aos 18 anos e com um amigo a verem uma arma, o Nuno foi baleado. Dia 10 de maio de 1995. Eu tinha acabado de passar no código, subimos ao meu quarto e disse: olha, tenho aqui a arma, quero experimentar para dar um tiro e não sei o quê, para ver. E ele não sabia que a arma estava carregada. Eu só me recordo de virar e ver a arma apontada a mim e o clarão. Quando me sentei na cadeira de rodas, o prognóstico não era muito favorável. Os médicos diziam que se eu conseguisse só sentar-me na cadeira já era uma vitória. Foi difícil. Reparem, eu não conseguia ir para o meu quarto. Tive de dormir na cozinha durante 2 anos. Foi muito difícil estes 2 anos. Quando saímos do Hospital São José, eles disseram: Nuno, agora a senhora tem que deixar de trabalhar, porque o Nuno vai ficar na cama e nunca vai ser nada. Eu pensava que ele que ia, se eu metesse na piscina, que ele que ia começar a andar. E essa era a minha força: tens que ir, Nuno, tens que ir. Porque era a mania, pronto, eu tinha aquela ideia, aquela coisa que ele que ia para lá e começava a andar. Eu não exteriorizo nunca que estou em sofrimento. Porque eu tenho esta capacidade de sofrer, de sentir o corpo a tremer, de sentir muitas vezes a cabeça a não querer, e eu aguento. E eu até digo porquê. Se calhar, esta vai ser a única coisa que eu deixo aos meus filhos. Nunca desisto. Eu estava em Carcavelos, estava a olhar o mar e pensei: porquê é que eu não estou lá dentro? Um grande constrangimento, um grande incómodo. Eu liguei para os meus amigos e disse: eu quero voltar a surfar. Eu tenho que voltar a surfar, porque eu fiz bodyboard dos 12 aos 18 anos. E eu pensava que eles iam dizer: esquece lá isso. Felizmente disseram: vamos. Que o Nuno, cada onda que faz, principalmente aquelas ondas mais exigentes, é um passo que ele deu na procura do nosso objetivo, que é pô-lo a surfar ondas maiores. Eu treino muito combate do erro, porque o mar não distingue. O mar não sabe se eu estou numa cadeira de rodas e não me vai perdoar uma falha. Portanto, eu quando treino, eu treino essencialmente para depender de mim. Eu deito-me a pensar no surf, eu levanto-me a pensar no surf. Sei que tenho uma missão de vida. Sei que a prancha é a minha Bíblia. E que eu tenho que levar o surf a todas as pessoas com deficiência. Eu sinto isso. Não há de ser as cadeiras de rodas que nos vão limitar. Eu só espero não morrer. Porque eu ando me divertir imenso. O mar não sabe mesmo que anda numa cadeira de rodas, e esta frase é tão marcante nesta história. Para já esse sorriso maravilhoso com que o Nuno me está a brindar, e já me temos de tratar por tu. Podemos tratar por tu, sendo que aquele episódio, de facto, aos 18 anos, e aqui deixamos já o alerta, as brincadeiras às vezes têm desfechos trágicos, não é? Vocês estavam os dois onde? Estávamos na minha casa, eu tinha acabado de passar no exame de código e eu vivia em Camarate na altura. E são aqueles acidentes de curiosidade, parvoíce entre 2 jovens com pouca maturidade, depois tiveram que crescer muito rapidamente. E que eu disse-lhe: olha, tenho ali a arma, nunca deste um tiro, queres dar o tiro? Uma coisa parva. E eu lembro-me de virar, estava de costas para ele, dei-lhe a arma
depois virei-me de costas, quando virei tinha a arma apontada a mim e ele disse que só queria ouvir o clarão. Puf, só queria ouvir o barulho da arma, o clique. Mas porquê que ele apontou assim? Não sei, não sei, mas foi um acidente. São coisas que acontecem. Não, e o Nuno já diz aí uma coisa, que é, tivemos os dois Tivemos que os crescer. dois. Porque o Nuno ficou assim e ele tem isto nas costas. Tem. Ainda há dias eu falava com outra pessoa em relação a isto. Eu acho que eu e ele merecemos um dia entrar os dois no mar e ele ajudar-me. Para ele ver que não há problema nenhum. Eu sou feliz. Mas vocês nunca mais falaram? Não, porque eu disse-lhe que o acidente não era um casamento para o resto da vida. Se a vida nos separasse, separava. Se a vida nos juntasse, juntava. E é exatamente isto. Mas não foi por causa do acidente que a gente se separou. A vida carregou-se disso. Mas no fundo há essa vontade de um dia ele perceber que o não desistir do Nuno o fez conquistar tanto. Fez-me conquistar tanto. Pode parecer estranho. Eu quase lhe agradeço por isto me ter acontecido. Eu sei que provocou sofrimento a muita gente. Provocou sofrimento à minha mãe, ao meu pai. Essencialmente a mim também. Mas deu-me tanta coisa. E dá tanta coisa a tanta gente. O facto de eu estar numa cadeira de rodas, o facto de eu amar tanto o surf, o facto de eu gostar tanto de sorrir e amar a vida e de partilhar com outros algo que eu acho que todos nós, enquanto seres humanos, devemos partilhar. Oh Nuno, mas isso Que é a não foi amizade. assim desde o primeiro dia. Não foi, claro que não foi. É um processo de construção como tudo na vida. Tudo na vida é um processo de construção. Primeiro não há uma raiva imensa e uma vontade de destruir tudo. Eu acho que é a sensação que nós temos, quem vê de fora, não é? É um jovem de 18 anos que de repente fica tetraplégico. Mas houve sempre uma construção que é, eu vou sair da cadeira de rodas, eu vou voltar a andar. Portanto, vou-me focar nisso. Até que houve um dia a minha médica disse-me, não te esquece, tu andar nunca mais vais voltar a andar na vida. Eu fazia 6 dias de fisioterapia por semana. Era mesmo intensivo, porque eu tinha esse objetivo. E a médica, a doutora Maria da Paz, de Alcoitão, que eu mando-lhe um beijinho daqui, que ela foi muito importante na minha vida, ela sabe disso. Ainda hoje é. Ainda está no ativo e espero que se mantenha durante alguns anos. E esta ligação de amizade que eu tenho com a minha médica, ela um dia disse-me, Nuno, tu nunca mais vais voltar a andar na vida, esquece. Porque isto é fácil. Cristina, olha para mim, o que é que tu vês à primeira? Uma cadeira de rodas. Mas não, nós temos que ver é que eu mexo os braços. Tenho uma cabeça que funciona até prova em contrário. Portanto, é aproveitar isto tudo e aproveitar isto tudo para que eu consiga ser alguém na vida. Mas então quando ela te disse, esquece, tu não vais andar, tu concentraste no resto, que é, pronto, está bem, eu não vou andar, mas eu tenho isto. Tenho isto. Portanto, a partir de agora vamos fazer coisas. Eu não sabia o que é que o futuro me ia reservar. Eu tinha o 9º ano de escolaridade quando tive o acidente. Aliás, nem eu tinha, acabei nessa altura. Eu hoje em dia sou licenciado em Relações Internacionais. Todo este processo de construção, a dizer, se é feito por um humano, eu também faço. Estou numa cadeira de rodas e depois, eu não sou portador de uma deficiência, eu tenho uma deficiência. É uma característica. Tal e qual como alguém gosta de usar calças de gangue ou usa uns sapatos azuis porque gosta dos seus sapatos azuis, eu não tenho sequer uma escolha. Eu uso uma cadeira de rodas, por acaso a única coisa que eu escolho é os raios de laranja que eu gosto muito. Tu és extraordinário, Nuno, a sério, porque em tão pouco tempo de conversa, tu já passaste aqui tantas mensagens, tu já nos deixaste a todos tão admirados com essa força de vontade e de viver, que é impressionante. E a tua frase, que é difícil de entender, que é, eu quase que chego a agradecer-lhe aquilo que aconteceu. Não sei se nós não sentimos o mesmo já, porque eu não sei que miúdo, que homem eras hoje se isto não tivesse acontecido. Tu pensas nisso muitas vezes? Penso, mas também não tenho uma resposta. E perguntam muitas vezes, se não tivesse acontecido o acidente, onde é que tu achas que estavas? Não sei. Mas também não quero pensar nisso. Tenho tanto para pensar e tanto para fazer agora e tanta coisa para partilhar e demonstrar às outras pessoas com deficiência, essencialmente às mães. Eu lembro muito da minha mãe. Porque a minha mãe, quando eu fiquei em cadeira de rodas, eu até fico um bocado emocionado, mas prometo que não vou chorar. Eu, quando fiquei numa cadeira de rodas, a minha mãe não teve grande apoio. Eu fiquei em casa 2 anos. Os meus amigos foram à vida deles. Éramos todos jovens.
E agora, quando eu faço estas ações de surf adaptado, quando nós fazemos estas ações de surf adaptado, que isto é um trabalho de equipa, é uma partilha de amor para as pessoas com deficiência que nós colocamos na água, mas essencialmente para aquelas mães que eu vejo a sorrir quando veem os seus filhos a descer uma onda. Quando tu vês uma mãe a sorrir, sentes que a tua missão está cumprida? Sinto mesmo. E sinto a alegria da minha mãe. Porque ela deve ter um orgulho imenso em ti. Eu prometi que não chorava. Mas é que faz parte também. Faz, claro que faz, mas eu acho que é isso que me move. Partilhar isto tudo com todas as pessoas e conseguir que as outras mães não sintam tanto o peso da deficiência. Por isso é que nós, dentro da associação, nunca cobramos um euro a ninguém para vir ter connosco. Já tem um peso tão grande. Porque é que há de ser uma associação também a alimentar-se da deficiência das pessoas com deficiência, para ter um momento de alegria? Não. A alegria não é paga. Seja o que for. A amizade também não é. O amor também não é. O sorriso também não é. Portanto, a nossa prática desportiva e a partilha do amor que nós sentimos pelo surf também não é pago. E este é o teu objetivo de vida, ou seja, quando tu pensas e tens sonhos e o que queres fazer é isto? É esse devolver-te sorriso aos outros? Isto é uma missão de vida. Eu não consigo ver de outra forma. Eu tenho que trabalhar porque tenho que trabalhar, eu trabalho na Câmara Municipal de Lisboa, mas os meus... O que fazes na Câmara? Sou assistente operacional, mas eu tenho de dizer isto. Os meus chefes, os meus coordenadores permitem-me ter esta liberdade de poder trabalhar para a associação. Obviamente, eu sou trabalhador da Câmara e tenho de colaborar com a Câmara quando eles me pedem, mas dão muita liberdade para que eu consiga sair e vir trabalhar na associação. E acho que também é uma responsabilidade de todos. É uma responsabilidade de todos. Porque eu não faço isto para mim. Eu faço isto para ti, para eles, porque eu até aos 18 anos andava e deixei de andar. Nós não sabemos o que está guardado daqui a 10 minutos, guardado para nós. E hoje em dia já todos podem surfar porque nós existimos. E acho que isso é importante. E é tão importante ouvirmos pessoas. Sabes que às vezes, e eu ouço isso muito e dizem-me: ai, a Cristina tem tanta força, onde é que vai buscar tanta força? E eu, quando olho para uma história como a tua, eu penso, se me acontecesse o mesmo, será que eu tinha a mesma força? É que eu acho que isso não é para toda a gente. Força tens tu. Força tens tu e todos os outros, que de um momento para o outro, e aos 18 anos, como tu dizes, e falas disso com uma tranquilidade, meus amigos foram à vida, éramos miúdos. O que aconteceu ao outro está lá, nas costas dele. Temos é que andar para a frente. Tu és uma inspiração para todos nós. Tu és raro, tu tens essa noção. Eu tento não pensar muito nisso. Tento não pensar muito nisso porque eu não gosto de manter a humildade. A minha mãe ensinou-me isso. Quando eu formei a associação, a minha mãe disse-me: nunca toques no dinheiro da associação, porque aquele dinheiro não é teu, é de todos. Eu disse: não, mãe, mas eu nunca vou fazer isso. E a mesma coisa se passa aqui. Eu nunca vou ter os louros só para mim. Somos todos. Eu tenho um trabalho dentro da associação que é conseguir cada vez mais transformar este movimento e mantê-lo num movimento de amor e de partilha. Os outros voluntários têm a missão deles. Não sou mais nem menos do que eles. Estamos a patamares iguais. Porque eu não funciono sem eles, nem eles sem mim. Somos uma equipa. E acho que é essa responsabilidade que nós temos uns perante os outros e é esta mensagem também que nós devemos transmitir para casa. Mesmo em casa nós somos uma equipa. Sempre. E olha, hoje foi um mágico que me entrou pela porta pela primeira vez no dia, mas de facto está tudo muito ligado. Porque este momento foi mágico. Muito obrigado, Cristina. Porque este momento não é perceptível por toda a gente. Muito obrigado, Cristina. Só para quem vê, para além do truque. Muito obrigado. Parabéns por isso. Muito obrigada.